Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Dando continuidade à série sobre a anatomia dos membros superiores, neste vídeo vamos começar a tratar da musculatura. Nossa abordagem será por regiões e vamos começar pela região proximal. Vamos, portanto, tratar da musculatura extrínseca do ombro, a musculatura da região escapular e das regiões anterior e posterior do braço. Juntamente à apresentação dos músculos, vou apenas citar a ação de cada um e os nervos responsáveis pela inervação motora. Para vocês terem mais detalhes quanto à ação e à inervação, recomendo que assistam os outros vídeos da série sobre a anatomia do membro superior. Antes da gente começar a tratar do assunto, eu quero mais uma vez chamar atenção ao princípio da estratificação do corpo. Assim como eu citei no primeiro vídeo, segundo o princípio da estratificação, o corpo se divide em estratos ou camadas que se superpõem entre si. De superficial para profundo temos a pele, abaixo da pele temos a tela subcutânea, logo abaixo temos a fáscia muscular ou revestimento facial. Profundamente a fáscia temos o compartimento muscular, onde encontramos os músculos, os principais vasos e os principais nervos e finalmente o osso. Nesse vídeo, portanto, vamos tratar do compartimento muscular. Outros conceitos que são importantes para esse vídeo são os conceitos de origem e inserção muscular. Tanto a origem quanto a inserção dos músculos são as extremidades dos músculos que se fixam aos ossos. No entanto, damos o nome de origem à extremidade mais próxima do esqueleto axial e chamamos de inserção a extremidade mais distal ao esqueleto axial. Dessa forma, pegando como referência o próprio esqueleto axial, temos que a origem é a extremidade que fica imóvel durante a contração do músculo, enquanto a inserção será a porção que irá gerar o movimento. Para a gente padronizar e facilitar a explicação, a origem eu vou sempre assinalar em amarelo e a inserção vou desenhar em vermelho. O primeiro grupo de músculos que vamos abordar serão os músculos extrínsecos do ombro. Esse grupo muscular também é chamado de grupo superficial do dorso. Como característica, esse grupo é responsável por ligar o membro superior à coluna vertebral. Os dois primeiros músculos são mais superficiais, enquanto que os demais são profundos a eles e, portanto, só podem ser vistos completamente após a dissecção dos dois primeiros. Vamos então nomear e detalhar cada músculo dessa região. O primeiro deles é o trapézio. Esse músculo se origina desde o osso occipital aqui no crânio até os processos espinhosos das vértebras cervicais e torácicas e se insere no terço mais lateral da clavícula, no acrômio e na espinha da escápula. Esse conceito de origem e inserção, embora seja um pouco mais complicado, é muito útil porque permite que a gente deduza a ação dos músculos. Por exemplo, as fibras que se originam da região occipital e se inserem na escápula, ao serem contraídas, a gente consegue perceber que elas agem na elevação da escápula ou na elevação do ombro. As fibras inferiores, por outro lado, quando contraídas, elas abaixam a escápula ou promovem a depressão do ombro. Já as fibras médias atuam principalmente na retração da escápula. A gente percebe, portanto, que o trapézio é um músculo muito importante na mobilidade da escápula. A sua inervação motora é realizada pelo nervo acessório e por ramos do plexo cervical. A sua ação, como já citamos, é a de elevação e depressão do ombro, retração da escápula e ainda na rotação da escápula durante a abdução do braço. Eu vou explicar esse movimento um pouquinho mais à frente, quando eu abordar um outro músculo. Nosso segundo músculo da região extrínseca do ombro é o músculo grande dorsal, ou latíssimo do dorso. Esse músculo se origina dos processos espinhosos das vértebras torácicas e lombares, ainda da face dorsal do sacro e de parte da crista ilíaca, e se inserem no úmero. Esse músculo é o único desse grupo que não se insere na escápula, mas sim diretamente no úmero. E uma coisa curiosa é que, embora esse músculo seja da região posterior do corpo, a sua inserção ocorre na parte anterior do úmero. O músculo grande dorsal é inervado pelo nervo tóraco-dorsal e suas principais ações são a adução do braço e ainda
pelo fato da inserção desse músculo ser anterior, ele também atua na extensão do braço e na rotação medial. Profundamente ao trapézio, a gente encontra mais 3 músculos. O primeiro deles é o levantador da escápula. O levantador da escápula tem sua origem nos processos transversos das primeiras vértebras cervicais e se inserem próximo ao ângulo superior da escápula. Sua inervação motora é feita pelo nervo escapular dorsal e por ramos do plexo cervical, e tem como ação, assim como seu próprio nome informa, a elevação da escápula. E também profundamente ao trapézio, encontramos os 2 últimos músculos dessa região, que são o romboide menor superiormente e o romboide maior inferiormente. Eles têm uma característica curiosa, que é o fato deles poderem estar fundidos, o que inclusive pode atrapalhar suas delimitações durante o estudo. Tanto o romboide menor quanto o romboide maior se originam dos processos espinhosos das vértebras e se inserem na margem medial da escápula. Os 2 músculos são inervados pelo nervo escapular dorsal e atuam na retração e na fixação da escápula à coluna vertebral. Vamos deixar então a musculatura extrínseca do ombro e vamos abordar agora os músculos da região escapular. Os 6 músculos dessa região têm em comum o fato de se originarem no cíngulo do membro superior, ou seja, na escápula e na clavícula, e se inserirem no húmero, que é o osso do braço. O primeiro músculo dessa região é o deltoide. O deltoide é o músculo responsável pelo formato arredondado do ombro. Ele se origina desde a região anterior, na porção lateral da clavícula, passando pelo acrômio e espinha da escápula, e a sua inserção é feita no húmero, em uma saliência chamada tuberosidade deltoide. Pelo fato da sua origem compreender tanto a região anterior quanto a região posterior, a sua ação é ampla. O músculo deltoide é inervado pelo nervo axilar e tem como ação geral a abdução do braço. Mas além disso, as fibras anteriores realizam a flexão e a rotação medial do braço e as fibras posteriores a extensão e rotação lateral do braço. Profundamente ao deltoide, ainda na região posterior, conseguimos enxergar 4 músculos. O primeiro deles é o músculo supraespinhal e tem esse nome justamente porque ele se origina na fossa supraespinhal da escápula. A sua inserção é feita na tuberosidade maior do húmero. O músculo supraespinhal é inervado pelo nervo supraescapular e atua na abdução do braço. Em seguida, temos o músculo que se localiza abaixo da espinha da escápula, portanto, músculo infraespinhal. Ele se origina na fossa infraespinhal e também se insere na tuberosidade maior do húmero. Esse músculo, assim como o músculo anterior, é inervado pelo nervo supraescapular e realiza a rotação lateral do braço. Seguindo, temos o músculo redondo menor. Esse músculo também se origina na fossa infraespinhal e se insere no tubérculo maior do húmero. Sua inervação motora é feita pelo nervo axilar e atua também na rotação lateral do braço. Inferior a ele, temos o redondo maior. Sua origem é próxima ao ângulo inferior da escápula e sua inserção ocorre anteriormente, lá no tubérculo menor do húmero. O redondo maior é inervado pelo nervo subescapular inferior e ele atua tanto na adução do braço quanto na rotação medial, já que sua inserção é anterior. E mudando para a visão anterior, vemos o músculo subescapular. Ele se origina na fossa subescapular, que é a fossa anterior da escápula, e se insere em um tubérculo menor do húmero. O músculo subescapular é inervado pelos nervos subescapulares superior e inferior e tem como função a rotação medial do braço. Dos 6 músculos da região escapular, o subescapular, supraespinhal, infraespinhal
e o redondo menor formam juntos o chamado manguito rotador, ou bainha musculotendínea. Isso nada mais é do que a fusão das inserções desses músculos ao redor dos tubérculos do úmero. Nesse esquema, a gente pode ver, numa vista posterior, a função de cada músculo. O infraespinhal e o redondo menor estão inseridos no úmero na face posterior, portanto, eles atuam na rotação lateral do braço. O músculo subescapular se insere na região anterior do úmero e realiza, portanto, a rotação medial do braço. Por fim, o músculo supraespinhal se situa na região superior do úmero e atua, portanto, na abdução do braço. O manguito rotador, formado por esses 4 músculos, é muito importante para a estabilidade do ombro. Esse grupo de músculos mantém o úmero contra a cavidade glenoide e reforça a cápsula articular. Nosso próximo estudo é a região posterior do braço, que é muito mais simples que as anteriores. O único músculo que encontramos é o tríceps braquial. E esse nome tríceps se deve ao fato dele ter 3 origens. A primeira delas é na escápula, próximo à cavidade glenoide. Essa região origina a cabeça longa do tríceps, face posterior do úmero, que origina a cabeça curta, e a face medial, profundamente essas 2 porções, que origina a cabeça medial do tríceps, que a gente só consegue ver dissecando essas 2 porções citadas anteriormente. A inserção do tríceps, pelo contrário das origens, é uma só, aqui no comecinho da ulna, mais especificamente no olecrano. É possível perceber, então, que como o tríceps se insere na ulna, sendo que uma de suas cabeças se origina na escápula, esse músculo atua em 2 articulações, tanto no ombro quanto no cotovelo. A inervação do tríceps é feita totalmente pelo nervo radial e sua principal ação é a extensão do antebraço. Alguns materiais descrevem que aqui no ombro, o tríceps também é responsável pela abdução e pelo suporte do peso do braço. Ainda no braço, mas na face anterior, temos a região braquial ventral. A região braquial ventral é formada por 3 músculos. O primeiro deles é o músculo bíceps braquial. Esse músculo tem esse nome porque ele tem 2 origens. Uma delas é na escápula e a outra é no ápice do processo coracoide. E a sua inserção é feita no rádio, especificamente na região chamada tuberosidade do rádio. Além disso, o bíceps também se insere na fáscia do antebraço através da aponeurose do músculo bíceps braquial. Como a gente pode ver, o bíceps braquial atua em 2 articulações, tanto no ombro quanto no cotovelo, embora sua principal função seja no cotovelo, através da flexão do cotovelo ou flexão do antebraço. O músculo bíceps braquial é inervado pelo nervo músculo cutâneo e sua função é na flexão do antebraço e, além disso, ele também auxilia na supinação. Profundamente ao bíceps temos os outros 2 músculos dessa região. Este mais proximal é o músculo coracobraquial. Ele se origina no processo coracoide da escápula e se insere aqui no úmero. E perceba que seu nome representa exatamente sua origem e sua inserção. E ele atua na articulação do ombro. O músculo coracobraquial também é inervado pelo nervo músculo cutâneo e tem como ação a flexão do braço. E o último músculo dessa região é o músculo braquial. Ele também fica profundo ao músculo bíceps braquial e atua somente na articulação do cotovelo. O músculo braquial se origina na face anterior do úmero e se insere na tuberosidade da ulna. Assim como os demais músculos dessa região, ele também é inervado pelo nervo músculo cutâneo e atua na flexão do antebraço. E temos finalmente a região peitoral. A região peitoral é formada didaticamente por 4 músculos. O peitoral maior, que se origina nessa região paraesternal e se insere no tubérculo maior do úmero. O peitoral maior é o músculo que em forma de leque, que é inervado pelos nervos peitorais medial e principalmente pelo nervo peitoral lateral. E suas principais ações são a adução do braço e a rotação medial do braço. Abaixo do peitoral maior, temos o peitoral menor, que se originam
geralmente da terceira à quinta costela, e se inserem no ápice do processo coracoide da escápula. O peitoral menor é inervado pelos nervos peitoral lateral e principalmente pelo nervo peitoral medial, e sua função é principalmente na depressão da escápula. Só que além disso, também atua no tórax, na elevação do externo e das costelas superiores, atuando assim como músculo respiratório auxiliar, segundo alguns materiais de anatomia. Também, classificado como na região peitoral, encontramos o músculo serrátil anterior. O músculo serrátil anterior se origina na face anterolateral da primeira até a nona costela e se insere na escápula, só que não é exatamente nessa face lateral da escápula. Aqui está uma visão anterior da escápula. O músculo serrátil anterior se insere na margem medial da escápula. Assim, quando esse músculo se contrai, ele é capaz de rodar a escápula, fazendo com que a cavidade glenoide fique voltada para cima, possibilitando a elevação do húmero acima da horizontal. E por fim, temos o músculo subclávio, que é um músculo muito pequeno e está em contato direto com a clavícula. Ele se origina da primeira costela e se insere no terço lateral da clavícula. Quando esse músculo se contrai, ele ajuda na fixação da clavícula ao externo. O nervo responsável pela inervação motora do músculo subclávio não tem um nome específico e é chamado de nervo para o músculo subclávio. Esse foi mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Até o próximo vídeo.